Olá, queridos amigos, sejamos todos muito bem-vindos ao espaço virtual do nosso Jefa. Estamos aqui para mais um momento de exposições, de reflexões. Mas antes mesmo desse momento começar, gostaríamos de dar alguns recadinhos. É com muita alegria que, dada a atual circunstância da pandemia, nós estamos podendo retornar algumas atividades presenciais no nosso Jefa. E uma delas é o nosso encontro aos domingos, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que agora possamos fazer um estudo de uma forma um pouquinho diferente, nós estamos fazendo algumas sugestões. Que você leve o seu Evangelho aos domingos para acompanhar os estudos, se possível fazendo uma leitura prévia dos itens que serão divulgados na semana. Você também pode levar uma garrafinha com água para que ela possa ser fluidificada pelos nossos amigos espirituais ao longo do momento do estudo. É importante lembrar que, mesmo com esse momento mais tranquilo da pandemia, será exigido o uso de máscaras dentro do ambiente do Jefa e também será necessário apresentar o certificado de vacinação para o bem e a proteção de todos nós. Esses encontros aos domingos ocorrerão às 18 horas. Nós abriremos os portões do Jefa a partir das 17h30 e, por razões de segurança, fecharemos às 18h10. Estamos muito felizes com essa retomada e esperamos encontrá-los lá em breve para matarmos as saudades. Tá bom? E para esse momento de agora de exposições, nós contamos com a companheira Andréa Laporte. Ela é da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, com o tema O Espiritismo e a Mulher. E para já começarmos a entrar no clima desse momento, vamos fazer uma prece? Convido a todos a se colocarem em posição confortável, como melhor se sentirem. E eu vou fechar os meus olhos para agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais pela nossa vida, pela oportunidade do encontro com a doutrina espírita, pedindo força, auxílio para continuarmos com perseverança no caminho do aprendizado, no caminho do bem, da nossa transformação moral. Pedindo o envolvimento e o amparo de todos os nossos irmãos que passam por momentos de dificuldade, que envolvam todo o nosso planeta, que onde houver dor, Senhor, a sua misericórdia possa alcançar e que nós possamos, no nosso esforço diário, fazermos o bem e sermos luz por onde passarmos. Que esse momento de estudos seja muito produtivo para todos nós, que as nossas consciências possam ser ampliadas para apreender o máximo possível. Gratos por tudo, pedimos que permaneçam em nossa companhia, hoje e sempre. Que assim possa ser. Uma ótima palestra para todos. Olá, muito bom estar aqui. Hoje nós conversaremos sobre o tema Espiritismo e a Mulher. Bom, vamos começar relembrando ali as informações que nós temos a respeito de um fato muito curioso e que causa ainda muita divergência por falta mesmo de conhecimento, de aprofundar o entendimento a respeito do que a doutrina espírita nos diz. É o seguinte: será que os espíritos têm sexo? O que será que foi respondido para essa pergunta de Kardec? E os espíritos disseram para Kardec que não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. É lógico que entre os espíritos há amor, simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Muitas vezes essa união também com propósitos iguais. Quando tem essa pergunta, tem muita curiosidade para imaginar que a mulher sempre reencarna como mulher, o homem sempre reencarna como homem. Será que é assim? E os espíritos nos dizem que não, que tudo depende do planejamento, das provas, das dificuldades, da situação
que aquele espírito que irá reencarnar precisa enfrentar ou deve passar para o seu próprio aprimoramento. E Kardec ainda continuou nesse assunto e os espíritos informaram que o espírito que animou o corpo de um homem pode sim animar o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa, pois são os mesmos espíritos que animam tanto homens como mulheres. O sexo, aliás, ele só existindo na organização física, pois os espíritos não têm necessidade de reprodução. Olha só que interessante. Então, os espíritos não há diferença entre eles, mas reencarnados, dependendo do propósito, né, com a finalidade de reprodução, há essa distinção, digamos assim, entre homens e mulheres. Deus, ele apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Então, por isso também é escolhido. Quando dizem que os espíritos não têm sexo, eles estão sempre se baseando e respondendo para nós, sendo que o sexo é apenas necessário à reprodução dos corpos. Os espíritos puros, eles compreendem perfeitamente a sua natureza. E eles não têm essa distinção, né? Desmaterializado, não estando mais aqui encarnado, num planeta Terra, por exemplo, eles continuam. E sem essa distinção de homem e mulher que nós encontramos aqui nesse mundo de provas e expiações. O que mais? As condições, né, e as contradições, muitas vezes, a respeito dessa informação, elas dependem muitas vezes de informações de espíritos que ainda não compreendem tudo isso e se manifestam dando uma opinião pessoal. Quando somos espíritos, nós somos espíritos e não tem uma preferência para reencarnar como homem e como mulher. Isso vai depender da situação de planejamento. Muitas vezes, como nós devemos progredir em tudo, em diversos aspectos, cada sexo, assim como a posição social, ela oferece provas diferentes, deveres especiais e estimular o aprendizado necessário. Se de repente um espírito reencarnasse sempre como homem, ele se privaria de aprender muitas coisas quando se reencarna como mulher, por exemplo. São situações bem diferentes, principalmente se a gente relacionar e pensar na história da humanidade, onde a mulher sempre foi considerada submissa, né? Até por meio, uma certa época, de leis que não favoreciam, muito pelo contrário, as mulheres. Mas com o passar dos anos, muitos povos já desenvolvendo, aprimorando intelectualmente, conhecendo, entendendo a igualdade de direitos, né, e de deveres, muitas vezes, de cada um, homem e mulher, isso mudou. E ainda existe muita discriminação, muita da mulher ser considerada ainda um ser inferior, né? Tem leis que não a protegem, ainda sofremos muito nesse mundo material, diversos tipos de assédio que não deveria existir se nós entendêssemos e respeitássemos, compreendêssemos a igualdade entre homens e mulheres. Mas isso, de uma maneira ou de outra, beneficia o aprendizado do espírito. Então, reencarnando, por exemplo, como uma mulher, ele passa por situações que um homem dificilmente passa e vice-versa. E aí que é escolhido o sexo naquela encarnação. Perante Deus, homem e mulher são iguais e têm o mesmo direito. E quando Kardec questionou sobre isso, a resposta foi que Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então Deus considera iguais
todos têm essa capacidade, a inteligência de discernir, e o progresso nos espera. Não existe diferença entre homem e mulher senão no organismo material, que se aniquila com a morte. Quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial, imperecível, essa diferença não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim o quis Deus em sua justiça para todas as criaturas, dando a todas o mesmo princípio, e aí fundou-se a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, mas todos os espíritos têm direito ao mesmo destino, né? Compreendendo aí a palavra destino, a qual um chega pelo seu trabalho. Uns se esforçam um pouco mais, outros um pouco menos, então é cada um a seu tempo. Deus não favoreceu ninguém às custas de outros. Falando em progredir pelo trabalho, na Revista Espírita de 1866, ele traz uma informação muito importante. Ele diz que os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que eles passam, como um operário que vai se aperfeiçoando pela sua arte, pelo trabalho que faz. Essas provas e esses trabalhos, eles variam conforme a posição social e também a natureza, né, o sexo desse espírito. Devendo os espíritos progredirem em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e sujeitar-se aos diferentes gêneros de provas. É por isso que alternadamente nascem ricos ou pobres, senhores ou servos, operários do pensamento ou da matéria. Kardec, no livro Viagem de 1862, ele discutiu e ele falou a respeito da importância e dos direitos das mulheres. Ele fala uma coisa muito interessante, que é de acordo com a sociedade da época, com o contexto da época também. Mas ele diz que excluir as mulheres seria injuriar a sua capacidade de julgamento, que Kardec disse ainda, seja dito, muitas vezes leva vantagem sobre certos homens e até mesmo sobre alguns críticos ilustres. Kardec estava ali dando uma opinião e respondendo a um pensamento da época. Ele diz que a presença da mulher exige uma observação mais rigorosa das leis da urbanidade, interdita muitas vezes o desleixo comum às reuniões compostas exclusivamente de homens. Ele identifica algumas características, né, das mulheres que poderia facilitar, não desmerecendo características do homem, mas ele entende que a mulher ela tem algumas capacidades que também são úteis de acordo com a sua natureza. Sabemos que o espírito, enquanto encarnado, ele sofre a influência da matéria, né? E isso acaba influenciando. Kardec também diz que a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida, seguramente, principalmente entre os espíritas, e a própria propagação do espiritismo apressará a abolição de privilégios que o homem concedeu a si mesmo como um direito do mais forte. Ele ainda complementa em 1862, nessa viagem, né, numa das suas falas, que o advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. É muito interessante porque a lei humana, para ser justa muitas vezes, ela deve consagrar o direito de igualdade entre homem e mulher. Todo privilégio concedido a um ou ao outro, ele vai contra a própria justiça. Então, ele coloca que a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. E ele fala muitas vezes que a escravização, ele marcha junto com a barbárie, que ambos devem gozar dos mesmos direitos. Hoje, né, 2022, nós nos encontramos com um contexto um pouco diferente, mas não necessariamente que todos estejam já conscientes disso.
visto quantas atrocidades são cometidas contra a mulher, como ela ainda em alguns povos, né, algumas nações, elas são consideradas ainda com diferença e inferioridade. É lamentável, mas nós compreendemos que isso faz parte, é um caminho, é um progresso, é um aprimoramento, né, conforme os espíritos encarnados forem modificando a sua visão, o seu entendimento a respeito, nós não precisaremos mais das leis que são aí muitas vezes punitivas para que haja o respeito entre todas essas criaturas. É muito interessante, né, quando a gente pensa em espiritismo e a mulher, que o próprio Kardec, ele falava, né, ele tem relatos na Revista Espírita de 1866, 1867, e ele diz que a emancipação da mulher será uma consequência da difusão do espiritismo, porque ele funda os seus direitos não numa ideia filosófica generosa, mas sobre a própria identidade do espírito, provando que não há espíritos homens ou espíritos mulheres, que todos têm a mesma essência, a mesma origem, o mesmo destino. Ele consagra a igualdade dos direitos. A grande lei da reencarnação vem também sancionar esse princípio. Desde que os mesmos espíritos podem encarnar, ora como homem, ora como mulheres, resulta que o homem que escraviza a mulher poderá ser escravizado. Assim, trabalhando pela emancipação da mulher, ele pode ter o proveito, né, desse entendimento na sua própria próxima encarnação, se assim o for, como uma mulher. As mulheres têm também um interesse direto na propagação do espiritismo, porque ele fornece um apoio à causa e os mais poderosos argumentos que jamais poderiam ser utilizados ou invocados. Esse é o pensamento de Kardec, sempre ali colocando e pregando, sem privilégio nenhum, para homens ou mulheres, para seres com as suas individualidades, no contexto aqui enquanto encarnado, mas como espíritos, né? Ele diz que a igualdade da mulher não seria mais apenas uma teoria especulativa, mas sim ali uma consequência natural do entendimento, da compreensão, do aprimoramento e do progresso da própria humanidade. A reencarnação, ela fundamenta muito isso, explicando muitas vezes essa opção, né, de homem ou mulher com a distinção, mas sempre pregando pelos direitos sociais, pelo direito de liberdade. Muito interessante a gente pensar que a cada nova encarnação a alma chega mais desenvolvida e traz novas ideias, traz os conhecimentos adquiridos em existências anteriores. E assim é que se efetua, que acontece o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje não são os mesmos homens da Idade Média, ainda bem, e também nem aqueles no tempo da barbárie. Apesar que na convivência do dia a dia nós identificamos ainda resquícios dessa vivência, dessa experiência, né? Algumas atitudes em nós mesmos, independente de homens ou mulheres, parece que a gente é como se fosse uma lembrança desse tempo da barbárie, né? Desse que nós vivenciamos. Sempre e daqui para frente, né, o futuro será sempre mais avançado intelectualmente e moralmente, graças à bondade do Pai. Nós caminhamos progressivamente e somos seres perfectíveis. Os espíritos, não existindo essa diferença, para nós espíritas, tem que ter uma conduta coerente com aquilo que a gente conhece e entende. Então, nós que nos dizemos espíritas, não devemos apenas colocar um título de espírita, se é que isso é possível. Nós devemos vivenciar o que o espiritismo nos diz. Então seria ali um pouco divergente, se assim a gente pode falar, uma conduta não
valorizando, não compreendendo, não respeitando o direito de igualdade entre todos, independente de sermos apenas entre homens e mulheres. Tem também alguns artigos na Revista Espírita que fala sobre a emancipação das mulheres nos Estados Unidos. É muito interessante, fica recomendada aqui a leitura. E também tem um artigo, olhem só o título, As Mulheres Têm Alma? Porque era um pensamento da época, se achar que ela não tinha alma. Então, acompanhando o estudo desses 2 capítulos, nós também temos um material muito interessante para refletir a respeito, né? Sempre levando em consideração que resquícios de outra época, de outros costumes, eles existem ainda, mas eles caem diante do princípio de igualdade de toda criatura humana. Não é de se duvidar que daqui a algum tempo não exista mais essa preocupação e toda essa diferença. O que mais nós podemos dizer a respeito? A mulher hoje no movimento espírita, ela está cada vez mais atuante. Se nós pensarmos a respeito e fizermos uma estatística, uma pesquisa, a maioria dos atuantes em casas espíritas são mulheres. A maioria das pessoas engajadas nos trabalhos, né, que nós temos, preleções, assistência, própria diretoria, muitas passando por diretorias da casa, presidência das casas. Então nós vemos aí uma atuação muito grande da mulher no movimento espírita. Mas nem tudo são flores. Então nós temos ainda, como mulheres, enfrentamos uma certa dificuldade, né? Não é para trabalhar assim, para dizer por isso, por aquele, por esse ou por aquele, mas ainda nós, quando vamos acompanhar algum, por exemplo, congresso, algum fórum espírita, a maioria dos convidados para a exposição são homens. E isso faz com que a gente reflita. As mulheres têm conhecimento igual, têm a mesma capacidade de inteligência e de moralidade que Deus concedeu aos homens, mas mesmo assim, eu acredito que nós ainda sofremos resquícios desse mundo mais, não sei se eu posso dizer assim, mais masculino, que de repente parece que olha a mulher de uma maneira diferente. Isso muitas vezes não acontece assim tão descaradamente, mas nós acompanhamos oportunidades e convites, né? Sempre são poucas as mulheres que conseguem ter assim as mesmas oportunidades que os homens em algumas situações, mesmo dentro da doutrina espírita. Mas se nós acompanharmos o próprio contexto geral, eu não fiz esse levantamento, mas sempre nós acompanhamos em maior destaque o trabalho do espírito que está reencarnando como homem. Também um ambiente talvez um pouco mais machista, mas isso, vou lembrar novamente, são resquícios, né, que nós mesmos vivenciamos durante muitos anos e nos livrarmos, quebrar esse paradigma, compreender diferente, assimilar aquilo que a doutrina diz, não é tão fácil quanto parece. O que mais? Muitas vezes, a própria mulher, muitas vezes, ela se coloca numa posição de inferioridade, muitas vezes até sem acreditar em si mesma, por causa da política que nós vivenciamos, do contexto que nós estamos inseridos. Então, é lógico que isso não é geral, cada vez mais nós acompanhamos aí mulheres atuantes, né, extremamente capazes naquilo que elas realizam, surpreendendo a si mesmo e colaborando para que esse entendimento
para que esse momento esse momento de igualdade total dos direitos, de respeito entre espíritos reencarnantes como homens e como mulheres aconteçam. Isso de forma natural, somos ainda espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, e de repente compreendemos que essas diferenças e essas dificuldades maiores encontradas pelas mulheres, elas fazem parte, né? Como disse ali, algumas vezes o homem pode aprisionar, escravizar a mulher, mas em outras ele pode reencarnar como uma mulher para sofrer essas próprias discriminações, essas situações que não são nada agradáveis, para compreender e para de repente trabalhar no próximo, não a sua revolta, mas trabalhar em prol dessa igualdade que todos buscamos. O que mais podemos falar a respeito? A mulher, pelas suas características, como o espírito sofre essa influência do físico, do organismo, as mulheres com as suas algumas características, elas se adaptam mais e melhor em algumas atividades. Não que isso seja diminuir, né, um ser ou sua potencialidade ou sua capacidade. E não que os homens também não consigam, é lógico. Se todo o aprendizado que nós temos está gravado em nosso ser, na nossa essência, naquilo que nós somos, independente de sermos homens ou mulheres, agiremos de acordo com o nosso entendimento, com o nosso estágio, né? Com o nosso momento evolutivo. O mais interessante é que em diversos artigos que nós acompanhamos na Revista Espírita e até algumas falas de alguns espíritos conhecidos, eles têm um olhar assim bem romantizado em relação à mulher, né? Ela é encarada como frágil, com a fragilidade, e coisa que mulher é assim, talvez seja um ledo engano desses colegas, porque nós somos uma fortaleza, né? Todos nós. E nós vemos as características de resignação, de retomada, de firmeza, de enfrentar as suas dificuldades que são colocadas para elas, é muito grande. É trabalhado também a mulher como aquele ser amoroso, mas não necessariamente que sempre o seja. Como eu já disse, a natureza do espírito também influencia, né, em sexo do homem e da mulher aqui durante a encarnação. É muito interessante, e eu retirei dois trechos da Revista Espírita de um artigo de abril de 1868, que ele fala algumas coisas que nos fazem refletir e pensar a respeito. Ele diz que mais tarde ela conhecerá, né, as mulheres, elas reconhecerão os laços de solidariedade que unem os povos entre si e os aplicará em seu redor, espalhando com profusão tesouros de caridade, de amor, de benevolência para todos. Seja qual for a religião, ele diz, aceita que pertença, ela saberá que todos os homens são irmãos e que o mais forte não recebeu força senão para proteger o mais fraco e o elevar na sociedade ao verdadeiro lugar que deve ocupar. Sim, a mulher é um ser perfectível como o homem, e suas aspirações são legítimas, seu pensamento é livre, e nenhum poder do mundo tem o direito de a escravizar ao sabor de interesses e de paixões. A mulher, ela reclama a sua parte na atividade intelectual e a obterá, porque há uma lei mais poderosa que todas as leis humanas, a lei do progresso, a qual toda a criação está submetida. E assim nós aguardamos, continuamos o nosso trabalho, com destaque cada vez mais, as mulheres mostrando não serem consideradas inferiores, mas mostrando capacidade
de raciocínio, né, o desenvolvimento da inteligência, de capacidade de fazer as suas associações, de entendimento da doutrina e principalmente da sua vivência, sempre colocando ali os seus sentimentos, né? Não que os homens não tenham, claro que têm, mas as características femininas elas diferem em alguns pontos da característica masculina e que nós consigamos usar isso como diferencial. A mulher, o espiritismo e a mulher, nós não deveríamos entender como diferentes, homens e mulheres, mas como igualdade. É assim que nós, mulheres, trabalhamos, pensando em igualdade, não em diferenças, mas em somar, em auxiliar. Pelo menos falando das mulheres que escolhem vivenciar e trabalhar na doutrina espírita, o nosso foco não difere da dos homens. O nosso foco é divulgar a doutrina espírita, tentar domar as nossas próprias tendências, aproveitar o que a doutrina espírita traz de bom para todos nós, que é uma revolução em si mesmo, buscando a transformação íntima, buscando o aprimoramento do ser. Não há diferença. É bem difícil até muitas vezes falar de diferenças, sem ser as diferenças dos resquícios de passado, as diferenças em algumas religiões que nós acompanhamos, né, em algumas outras doutrinas, em alguns países, em alguns povos que ainda discriminam, mas estamos caminhando. Estamos passo a passo caminhando, progredindo, aprimorando. Então, sem diferenças entre homem e mulher, compreendendo que a diferença faz parte, é temporária e faz parte somente de um momento nessa experiência de reencarnação. E a própria reencarnação quebra essa diferença. Ora, reencarnando como homens e mulheres, somos espíritos, somos criaturas criadas simples e ignorantes e que trabalhamos pelo nosso próprio desenvolvimento e continuaremos assim até atingir a perfeição. Obrigada a todos e agora não poderia deixar de ser a leitura de um poema de Ari dos Santos e o tema é Mulher. A mulher não é só casa, mulher loiça, mulher cama, ela é também mulher asa, mulher força, mulher chama. E é preciso dizer dessa antiga condição, a mulher soube trazer a cabeça e o coração. Trouxe à fábrica o seu lar e ordenado a cozinha e impôs a trabalhar a razão que sempre tinha. Trabalho não só de parto, mas também de construção, para um filho crescer farto, para um filho crescer são. A posse vai se acabar, mas no tempo da liberdade, o que importa é saber estar juntos em pé de igualdade. Desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher. Eu desejo muita paz, muita fraternidade e muita harmonia entre todos nós, espíritos. Muito respeito sempre. Obrigada.